esse aqui é o primeiro vídeo do ano. Não sei quando você está assistindo isso, então feliz 2025 para você. Fala Pinguim, Hack Linux na área. Bom, quando eu comecei no mundo Linux, cada comando que eu aprendia no terminal, eu me sentia um hacker. Era incrível ver aquelas palavrinhas mágicas surtindo algum tipo de efeito ali no terminal Linux. E para você que está começando agora no mundo Linux, eu espero que você se sinta assim também, porque nesse vídeo eu vou ensinar alguns comandos para facilitar a vida de quem está começando agora no mundo Linux e talvez quem já usa as distros Linux aí deve descobrir algum comando novo também, como esses comandos que eu vou passar aqui nesse vídeo. Lembrando, eu vou deixar todos os comandos citados na descrição do vídeo, numa matéria do blog, para facilitar você me acompanhar depois e poder replicar esses comandos aqui de maneira fácil. E lembrando, se você quiser aprender muito mais Linux comigo, link do meu curso de Linux na descrição aí do vídeo também. Mas agora, sem mais delongas, vamos a esses comandos que talvez você não conheça. Primeiro comando, para saber quando a sua distro Linux foi instalada. Se você instalou sua distro Linux aí há alguns meses ou quase um ano, seja quando foi, você não sabe quando, existe um comando que facilita ver quando exatamente o sistema foi instalado. E é esse comando aqui. E em resumo, ele pega a lista de arquivos ali em /etc, ele ordena e pega o arquivo mais antigo que foi criado e para pegar ali a data para ver quando o seu sistema foi de fato instalado. Por exemplo, aqui no meu Pop OS com a nova Cosmic foi instalado recentemente, inclusive eu tenho um vídeo aqui do canal falando melhor sobre ela. Mas se pegarmos o meu Arch Linux, que eu vou fazer em breve um vídeo de 2 anos com Arch Linux, o tempo de instalação dele com certeza será muito maior. Experimente aí. Use esse comando e descubra quanto tempo você tem em instalação de Linux no seu computador e comenta aqui depois falando, tá? Bom, e o segundo comando dessa lista é referente a Shorg ou Wayland. Pode ser que você tenha alguns programas aí no seu computador que precisam do Shorg para funcionar melhor e podem dar problema usando o Wayland. E usando esse comando, você consegue ver se você está usando Shorg ou Wayland para você fazer logout aí na sua sessão e poder ir para outra sessão caso seja um problema para você. Drives NVIDIA, por exemplo, não rodam tão bem ainda na sessão com Wayland e muitos preferem a sessão com Shorg. Então descubra aí se você está usando Shorg ou Wayland e vá para a sessão que melhor funciona aí no seu computador com os seus programas preferidos. A terceira dica de hoje é estar utilizando aí o computador, renderizando um vídeo, rodou uma atualização do sistema, mas vai precisar sair de casa, mas não quer deixar o computador ligado porque talvez você vai voltar só no dia seguinte ou daqui a muitas horas, mas a sua tarefa aí vai acabar em no máximo meia hora, 40 minutos, 1 hora. Pois bem, com esse comando aqui, você consegue agendar um horário para fazer o desligamento do seu computador em alguns minutos, em 1 hora ou mais tempo, de acordo com a sua necessidade. Com esse comando você vai dizer o tempo em minutos, mais 30 minutos, mais 60 minutos, especificando, ou você pode especificar uma hora, aí um exemplo, 17 horas e por aí vai. Prático, né? Dessa maneira o seu computador não precisa ficar muitas horas ligado com você fora de casa e você não precisa ficar esperando ele terminar determinadas tarefas para sair para ir resolver o que você tem que resolver na rua. Bom, e o quarto comando de hoje é o seu computador tá travando um pouquinho, está tendo alguns problemas e você está desconfiado que pode ser falta de memória RAM, está abrindo muitas abas no navegador, resolvendo algumas questões aí em outros programas e ele está travando, ele está lento e você desconfia que talvez não seja processador, seja memória RAM, pois com esse comando você consegue verificar o tanto de memória RAM que está sendo alocada para cada processo, para cada programa e ver se o problema aí do seu computador pode ser memória RAM mesmo, talvez você precise aí fazer um upgrade para resolver essa questão. Esse traço H faz com que o computador, o terminal, exiba em formato humano de leitura, em megabytes, em gigas, para que a gente consiga visualizar melhor e saber aonde a nossa memória RAM está sendo alocada. Agora andou baixando filmes, séries, muitos programas e está em dúvida se ainda tem muito espaço de disco disponível aí no seu computador? Pois então esse comando aqui vai ajudar você a verificar disco por disco o que tem de disponível,
o que já está ocupado e por aí vai. Esse df-h significa Disk Free, e ele vai colocar os valores disponíveis e utilizados em um formato legível para que você possa visualizar qual unidade está quase cheia, está com mais gigas alocados e tudo mais, e possa colocar um SSD, um HD externo aí para não ficar sem espaço no seu computador. Olha, simples, mas muito útil. Bom, e o comando número 6, a dica número 6, é para quem está com a sua distro Linux instalada com o sistema de arquivos B3FS. Dessa maneira você consegue utilizar compactação de arquivos aí no seu próprio HD, no seu próprio SSD. Já notou que quando o arquivo está compactado, ele ocupa menos espaço do que quando ele não está compactado? Pois então, o sistema de arquivos B3FS, ele possui a característica de permitir que você monte uma unidade de maneira compactada e ela só vai descompactando conforme você for utilizando aí o disco. E para isso você utiliza esse comando. Lembrando, basta você substituir o UID, né, pelo identificador do teu disco e você consegue ver isso aí pelo nome discos, por exemplo, para que você consiga identificar de fato qual o disco que você precisa montar com esses parâmetros de descompactação, entre outros. E é lógico, para essas mudanças terem efeito constante, você precisa escrever essas mudanças lá no arquivo fstab, que está lá em /etc/fstab. Você pode utilizar um programa como o Nano, por exemplo, e fazer essa modificação, colocar esses parâmetros. Dessa maneira, a compactação dos arquivos no B3FS para a unidade escolhida vai acontecer automaticamente quando você ligar o computador. E a sétima e última dica se dá para já tentou fazer uma mudança num diretório, apagar um arquivo, instalar um programa e não conseguiu porque disse que você não era o proprietário daquela pasta? Você não era o proprietário daquele arquivo? Pois então, mudando o proprietário da pasta, do arquivo, do diretório, a gente resolve isso. E para isso a gente tem um comando, que é esse aqui. Com ele, a gente consegue adicionar o nosso usuário padrão aos proprietários da pasta, ou mudar, migrar ele, né, o usuário e grupo aí para pasta, diretório ou programa em questão. Bom, às vezes eu esbarrava nessa questão quando eu queria executar uma máquina virtual de um HD externo, por exemplo, utilizando o VirtManager. Eu precisava passar o VirtManager para o meu usuário padrão ou o diretório padrão para o meu usuário para que eu possa ter permissões para poder instalar uma máquina virtual e executar ela sem maiores problemas aí no VirtManager, por exemplo. Mas isso também acontece lá no diretório apt do Arch Linux, para a gente conseguir instalar os programas que foram baixados aí pelo AUR, entre outros. Também é bom colocar o programa, o diretório que está lá, para o nosso usuário, assim a gente consegue fazer a instalação de programas numa boa. Para o Arch Linux, distros base Arch e as demais distros que você queira colocar um programa lá no diretório opt, que é para programas aí fora do sistema, programas de outros desenvolvedores. E pronto, esse aqui foram alguns comandos para facilitar a sua vida. Eu espero ter trazido algum comando para você que você não conhecia, você que é usuário antigo, e para você que é usuário novo, espero que eu tenha feito você perder um pouquinho o medo do terminal. Lembrando que eu selecionei comandos com todo cuidado para que você não faça nenhuma besteira aqui no sistema. E se você quiser aprender mais Linux comigo, vai no meu curso de Linux, link na descrição do vídeo e também um comentário fixado. Comenta aí qual desses comandos você não conhecia e caso você conheça todos esses comandos, você já não é um usuário novo, deixa aí alguns comandos a mais que você teria colocado nesse vídeo. Você tinha me dado a dica para inserir aqui que eu não inseri, que pode ajudar um usuário novo aí nas distros Linux. Lembrando que os comandos cd e ls eu falo melhor também em algumas aulas do meu curso de Linux e também em um vídeo aqui só para os membros do canal, aí eu acabei deixando de fora desse vídeo, mas eles estão disponíveis aí para os membros do canal. Então, se não é membro ainda, torne-se membro que você vai conhecer algumas nuances melhor do ls, do comando cd, do bash, shell, fish, entre outros. Agora fica com mais algumas dicas no card na parte final de alguns comandos que podem ajudar você a utilizar a sua distro Linux cada vez melhor.